Fala galera, a gente está dando início aqui a um podcast chamado Mais Que Uma Resenha e queria dizer que pra gente esse projeto está sendo um projeto novo, onde a gente vai estar trazendo pessoas que têm histórias relevantes. É um bate-papo informal com muita diversão, muita informação e desde já agradeço aí vocês estarem aqui com a gente e vamos dar um início. Nosso primeiro convidado, Dr. Paulo Cassiano, delegado da Polícia Federal, que para mim é Paulo Júnior, devido à intimidade que a gente tem, amigo de muitos anos, e aceitou de pronto aí o nosso convite. Eu queria apresentar Dr. Paulo Cassiano. Paulo Júnior, muito obrigado pela presença. Valeu, Ricardo. E eu me sinto honrado em ter você aqui junto com a gente, acreditando nesse projeto. Prazer todo meu, espero que seja a primeira oportunidade de outras e que esse projeto seu engrene e prospere. Estou torcendo muito por isso. Isso daí. Paulo Júnior, a gente sabe, pelo menos eu sei porque te acompanho há muito tempo, que o seu pai é dentista, né, foi até dentista de uma geração, da minha geração, né, na cidade, e você foi para a área, né, para delegado, que é uma área totalmente, né, diferente do seu pai, né, porque o pai é dentista, de repente vai querer fazer odontologia, né, por ter um consultório, você foi para a área da Polícia Federal, né? Como que se deu isso daí? Como que surgiu isso daí? Ricardo, eu sou delegado de polícia porque eu queria ser centroavante do Fluminense, mas não consegui. Né? Depois que eu descobri que eu não conseguiria ser centroavante do Fluminense, eu falei, não, eu preciso estudar, né? E na verdade, brincadeiras à parte, a minha vontade de ser policial, ela nasceu na infância. Eu afirmo isso nas palestras que eu dou a esse respeito, quando eu converso com as pessoas que se interessam por saber um pouco da minha trajetória, que de fato a polícia não foi um acidente na minha vida, né? Uhum. Eu fiz o meu curso de Direito exatamente porque eu pretendia ser delegado de polícia. Já sabia que queria ser delegado? Desde a infância, quando eu brincava de polícia e ladrão com os meus amigos, né? Quando criança, bem criança, eu queria ser o policial. E o bacana era ser o ladrão, o bandido, porque era o que se escondia, né? Isso. Então, eu queria ser, na verdade, o policial. Comecei a me interessar por assistir a programas policiais, né, na década de 80, uhum. E esse universo que envolvia justiça, perseguição da verdade, apuração de fatos, sempre foi algo que mexeu muito comigo, né? Que me encantava, fazer os meus olhos brilharem. E aí, quando eu parei para pensar sobre o que eu faria profissionalmente, depois de chegar à conclusão que eu não seria o centroavante do Fluminense, eu decidi cursar Direito para poder prestar um dia, né, após a faculdade, o concurso para delegado de polícia. E assim foi, fiz o meu curso de Direito, me graduei no ano de 2000 e no ano de 2001, exatamente 12 meses depois, eu estava realizando o meu concurso para a Polícia Federal. E foi de cara a Polícia Federal ou teve algum outro? Não, eu cheguei a fazer outros concursos para a Polícia Civil do Estado do Rio, cheguei a fazer concursos de outras carreiras jurídicas, fiz concurso para o Tribunal de Justiça. Poucas pessoas sabem, mas eu cheguei a ser técnico judiciário, né? Na época, logo após a minha formatura. Mas aprove a Deus, né, me conceder essa bênção, essa oportunidade de ser policial federal, né? Eu digo, antes de dizer que eu sou delegado de polícia, eu sou policial, né? E assim realizar esse meu sonho de infância, né? De fato é um sonho. Nunca me interessei pela área médica, né? Você falou bem aí que meu pai é da área da saúde, um dentista, um profissional liberal que se tornou muito conhecido aqui na cidade, né? Mas apesar de ele ser uma referência para mim em muitos aspectos da minha vida e nós termos uma amizade muito forte até hoje, né? Da qual eu me orgulho muito, na vida profissional eu resolvi pelo caminho que fazia o meu coração palpitar desde criança. E graças a Deus eu estou este ano completando 20 anos de 20 anos como delegado de polícia. Caramba, 20 anos. Dia 18 de novembro eu completo 20 anos da assinatura do meu termo de posse
lá na Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, Rapaz, no estado do Amapá. É muito nome. É muito nome. Muito nome. E passando, você vai para uma cidade, você já não veio para cá, para Campos, né? Na verdade, desde que eu saí, eu fiz o meu vestibular e aí eu fui aprovado para a UERJ, no Rio de Janeiro, fiz o meu curso de Direito lá e só voltei para Campos 13 anos depois para assumir a chefia da delegacia. Aqui. Eu saí no ano de 2005, finalzinho, início de 2006, meu vestibular foi 95, 95. 95. Meu Deus, tô tentando, passar rápido o tempo, hein? Tô tentando dar uma de gato aqui, né? Economizando os meus anos de vida. Tô novinho. Em 95, no final de 95 eu faço meu vestibular, em 96 eu vou para a UERJ, me formo no final de 2000, né? E de lá eu não volto, né? Mais. E a primeira cidade que você foi, assim, passou, assumiu, né? Eu tomei posse em Macapá. Macapá. E trabalhou lá. Capital do estado do Amapá. E ficou por lá. A Polícia Federal tem 2 unidades lá no Amapá, uma na capital, né? A superintendência em Macapá e a delegacia no Oiapoque, que eu tive o prazer também de conhecer. Né? Quando as pessoas falam que o Brasil é grande, do Oiapoque ao Chuí, eu posso dizer, olha, eu conheço o Oiapoque. Chuí ainda não, né? O Chuí eu não conheço ainda não. Eu fui a trabalho ao Oiapoque. Passei isso 20 anos atrás. O Oiapoque era uma cidade bem pequena, com muitos problemas. Né? Eu fui de avião, o acesso... em temporadas de chuva na região amazônica, estrada de terra, sem pavimentação. Não sei se hoje está pavimentada, né? Mas na época não estava. Né? Precisei chegar lá para fazer uma ocorrência de flagrante, porque a delegacia ela não tinha delegado, eu era o delegado mais na capital, próximo dali. Eu era o delegado de plantão na capital, precisei ir lá para atender essa ocorrência. Saí da capital para o Oiapoque de avião para atender uma ocorrência e voltei no dia seguinte. Olha que... né? Mas assim, essa foi uma dentre tantas experiências maravilhosas que a polícia me proporcionou. Tem me proporcionado, né, ao longo desses 20 anos. Pela polícia eu já conheci muitos lugares. Já rodei o Brasil fazendo operações no interior do Tocantins. Agora, uma dúvida que eu particularmente tenho. Porque, por exemplo, quando você presta um concurso para Polícia Civil, me corrija se eu estiver errado, você é polícia, por exemplo, passei para a Polícia Civil do Estado do Rio, você é policial aqui no Estado do Rio. Se eu for para um outro estado, eu não sou, entre aspas, polícia, porque eu sou lotado aqui do Estado do Rio de Janeiro. E policial federal, ele é policial no Brasil inteiro. É assim, mais ou menos? A atribuição da Polícia Federal, ela se estende por todo o território nacional. E não apenas algumas... a Polícia Federal ela tem representações em 19 países além do Brasil. Que nós chamamos de adidâncias ou oficialatos. Né? São policiais federais que trabalham em parceria com as polícias locais desses respectivos países, desenvolvendo trabalho de cooperação policial internacional, normalmente ligados a representações diplomáticas ou consulares do Brasil no exterior. Então existem algumas unidades da Polícia Federal fora, né? Mas aqui dentro do país, em todo o território nacional. Por isso a gente circula muito, né? Existe um rodízio, assim, você vai ficar tanto tempo em uma cidade, daí a um tempo você assume uma outra chefia em uma outra cidade. Então, em posições de chefia, né? Posições de gestão, sim, porque é política, né? É prática da administração pública federal não permitir que o chefe ele perdure ocupando o cargo de gestão por um tempo muito duradouro, muito longo, porque inevitavelmente há muito desgaste, né?
a repartição policial ela é sui generis, eu costumo dizer, porque ela tem características de um órgão administrativo comum, né? Então há necessidade de gerenciamento de recursos, né? Recursos materiais, aquisição de recursos materiais, licitação, abastecimento de viaturas, o cuidado com as instalações físicas, com o prédio, servidores em férias, tudo que envolve a gestão administrativa de um órgão público comum. Entretanto, é um órgão especial na medida em que a atividade que ela desenvolve tem essa característica atípica, eu posso dizer, né? Muitos servidores, todos armados, né, desenvolvendo uma atividade que depende de muita circulação, né? Então a chefia normalmente acaba acumulando um certo desgaste com o efetivo e isso precisa de tempos em tempos ser oxigenado. Entendi. Mediante a substituição da figura do chefe. Normalmente essa substituição acontece com a chegada de outro delegado de outra unidade que não tem vínculo com o efetivo local, com a cidade, de forma que ele é bom também que vem trazendo outras ideias, né? Ideias. Soma com outras ideias, né? Então, é sempre um intercâmbio de experiências, né? Isso é bem bacana e a gente precisa estar sempre renovando, né? Às vezes você passa por uma experiência aqui em Campos que um outro colega delegado, né, no Sul não passou e numa troca de informação você acaba aprendendo. Até porque as cidades são diferentes, a cultura local é diferente, a cultura do efetivo é diferente, né? É evidente perceber isso. Eu já trabalhei em outros estados, já fui lotado além do Amapá, já fui lotado no Distrito Federal, já fui lotado em Florianópolis, em Santa Catarina, já estou lotado em Campos, né? Pela segunda vez. Na primeira vez em que eu fui lotado aqui, eu fui chefe da delegacia por 4 anos. 4 anos. Né? Saí em 2013 para ir para Santa Catarina, retornei em 2015. Então dá para perceber nitidamente como as diferenças, as peculiaridades, as vicissitudes que nós enfrentamos, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e tem uma cultura muito plural, né? Exercer a atividade policial na Paraíba é totalmente de exercer a atividade policial no Rio Grande do Sul, ainda que a Polícia Federal seja a mesma, né? E a Polícia Federal, a gente estava falando em off aqui, é uma instituição muito respeitada aqui no nosso país. E vocês acabam ficando meio que um herói, sabe? As pessoas olham para a Polícia Federal, caramba, esses caras são respeitados. Assim, quando a gente vê uma operação que tem Polícia Federal no meio, fala, os caras. E entra e resolve na maioria das vezes, ou se você me corrige aí, ou em todas as vezes, né? A gente não sabe de todas as operações. Mas o saldo é bem positivo das operações que vocês fazem. E o que me chama a atenção a gente que está acostumado a ver operações aqui, principalmente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, que a violência aqui, infelizmente, está bem grande. Rio de Janeiro, a gente tem assaltos assim, no meio da rua, coisa que, né, antigamente a gente não via. E as operações da Polícia Federal, muitas delas você não vê um tiro, né? Chega, faz o que tem que fazer, prende o que tem que prender, ou se não consegue, sempre sai com um saldo positivo, assim, porque o trabalho de inteligência deve ser muito, muito, muito forte, né, de vocês, assim. O nosso nível de letalidade é muito baixo, né? Não apenas em relação aos nossos alvos, como nós chamamos tecnicamente, né? aos investigados, em relação à população civil de maneira geral, e também em relação aos policiais, né? Isso acontece, eu acredito, Ricardo, não apenas porque a polícia ela de fato, a Polícia Federal ela é de fato uma instituição eficiente, né, naquilo que ela se propõe a fazer, por investimento em tecnologia, investimento em inteligência, mas também porque a natureza dos crimes investigados pela Polícia Federal não é o da criminalidade urbana, né? Esses crimes, como você fez referência aí, que acabam nos
amedrontando no cotidiano do nosso dia a dia, né? Mas eu posso te dizer que sim, a gente se prepara bastante quando precisa executar um trabalho ou operacionalizar uma investigação, né? A gente procura, se a gente faz uma incursão num imóvel, por exemplo, a gente mapeia a anatomia ali do imóvel, sabe as saídas laterais, frontais, traseira, se a pessoa que nós estamos procurando tem uma arma de fogo ou não tem. A gente procura guardar a vigilância do imóvel para saber se a gente pode ser surpreendido com algum elemento externo que por acaso esteja ali. Então a gente procura minimizar ao máximo o risco de um evento crítico. Entendeu? Entendi. Isso é bem bacana. E a gente está aqui, eu estou fazendo perguntas assim, de um curioso mesmo, de querer saber como que é, né, a Polícia Federal. E você, né, nos últimos dias aí, deu uma palestra na faculdade. Fala um pouquinho dessa palestra aí. Poxa, foi uma experiência maravilhosa. Eu fui convidado pela diretora da Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá, que vem a ser uma amiga, a professora Tatiana. Ela já havia conversado comigo 2 anos atrás para que eu desse essa aula inaugural para o curso de Direito. E eu falei com ela, professora, vamos deixar para o retorno ao presencial, porque eu acho que essa interação com os alunos ela é muito proveitosa, né? E eu acho que fazer na modalidade online, né? Remota, a gente perde muito dessa troca de experiências, né? E aí voltou agora, ela renovou o convite, eu estive lá e eu já tive a oportunidade de ir a Cândido Mendes 2 vezes, à Faculdade de Direito de Campos, ao Universo, sempre falando sobre a polícia, né? E em outros órgãos públicos também, já tive a oportunidade de palestrar assuntos mais específicos às vezes. Dei uma palestra no Trianon para a Secretaria Municipal de Educação e de Assistência Social para falar sobre pedofilia e abuso sexual, que é uma realidade, infelizmente. Muito presente nas escolas, né? E nesses equipamentos de prestação de serviço social por parte da prefeitura. Então, tive esse privilégio de conversar com as profissionais a respeito desse assunto. Igrejas, quando as lideranças me chamam para falar a respeito de temas que dialogam também com o universo religioso e a minha profissão, eu vou. Eu acho, Ricardo, o seguinte: a polícia ela é um órgão que causa normalmente muita desconfiança, né? Porque a polícia associar a imagem da polícia, não estou falando da Polícia Federal de maneira específica, estou falando das polícias de maneira geral. A imagem das polícias é normalmente associada à violência, à corrupção, a ambientes problemáticos, conflituosos, um clima pesados, né? Então, todas as oportunidades que eu tenho, né, que Deus me dá de poder me comunicar em nome da minha instituição com a comunidade em que eu estou inserido, com a sociedade em que o meu órgão está estabelecido, para mim é um privilégio que eu não desperdiço. Sim. Porque eu posso assim aproximar a Polícia Federal da sociedade civil. E eu me apaixono por essa ideia, né? Porque eu sou um policial que me sinto vocacionado, né? Eu carrego, tem que ser, eu carrego comigo esse sonho de criança que eu realizo, né? Sim. Eu até costumo dizer em tom de brincadeira que eu realizo o meu sonho de criança e sou remunerado por isso, né? É uma brincadeira ser policial, é como se eu estivesse, né, enquanto faço as minhas investigações e operacionalizo os meus trabalhos, é quase como um resgate das minhas memórias mais remotas, infantis, e poder ser reconhecido por isso, poder ser valorizado por isso, ser bem remunerado por isso. Na minha cidade natal, né, que eu amo, eu poderia hoje ter feito da minha carreira uma outra trajetória, ter seguido um outro percurso, ter feito investimentos para alçar outros voos, mas decidi voltar para Campos e me estabelecer e me radicar aqui
porque eu sou muito apegado às coisas da terra, né? A gente conhece mais de perto, a gente sabe, né, que você sempre foi muito, como a gente fala, muito na sua mesmo ali, família, e ele é um cara bem religioso, né, a gente que acompanha, e é bonito isso, né? Agora, também é uma, como que eu posso te dizer, caminhar, né, o que a gente aprende como princípio na nossa religião, e trabalhar num ambiente como esse, que, né, você acabou de falar pra gente que é um ambiente que muitas pessoas acham que é violento, que é um clima pesado, que você tá com arma, né, associa tudo isso. E você ter a religião junto, trabalhando, isso é muito importante, né, porque faz você pensar, ter atitudes que normalmente uma pessoa que de repente não tenha tanta instrução com relação a como proceder, a maneira certa, como, vamos parar, vamos pensar, porque a religião te dá uma base muito, muito grande para isso também, te ajuda bastante, né? É muito bacana você tocar nesse ponto, porque assim, é uma janela de oportunidade que você está me dando para poder conversar contigo e poder testemunhar isso para os seus telespectadores a respeito do cruzamento, né, que a minha vida espiritual em determinado momento da minha vida fez com a minha vida profissional. Eu sou delegado desde 2002, este ano eu completo 20 anos, como eu falei, né? Mas a minha conversão ao cristianismo aconteceu apenas em 2008, quando eu já tinha 30 anos de idade. Então, a minha vivência na polícia nem sempre coincidiu com a minha vida espiritual, né? Como a que eu levo hoje. E isso muda muito, né? Eu posso dizer assim que de todas as coisas que me aconteceram na vida, e eu, graças a Deus, sou um cara assim que posso contar boas vitórias, boas vivências, né? Eu tenho muitas coisas do que me orgulhar, muitos amigos que me querem bem, você é um deles, né? Mas de todas elas, a mais importante, a mais relevante, a mais impactante, de fato, foi a minha conversão, né? Em 2008. E embora eu já trouxesse de casa, né, de berço, assim, pelo que eu aprendi, por influência da minha família, valores que eu já praticava na polícia, né? Sendo um profissional comprometido, honesto, íntegro, né? A minha mudança de visão do mundo a partir de um olhar cristocêntrico, né, em que Jesus é o centro da minha vida, fez eu olhar para o meu ofício profissional também de maneira diferente, né? Então, trabalhar hoje na polícia, para mim, não é apenas uma profissão, como eu sempre encarei ser, e é de fato, né? Mas é uma oportunidade que Deus me dá de influenciar a sociedade em que eu estou inserido, para manifestar os valores do reino dele. Então eu creio hoje que Deus tem planos para a vida de todas as pessoas e estabelece as pessoas em posições estratégicas e espera que essas pessoas manifestem o reino dele também por intermédio daquilo que fazem profissionalmente. E eu procuro hoje encarar a minha vida profissional dessa forma, né? Praticando os valores que eu já exercia por influência familiar, mas hoje com isso tudo aí aperfeiçoado a partir dessa lente que a vida com Jesus e a Bíblia me trouxeram desde 2008. Né? Isso para mim é muito especial. Né? Eu faço aquilo pelo que eu sempre me considerei vocacionado para fazer. Isso é um ganha-pão, como é uma profissão de qualquer outra pessoa, mas além disso eu posso mudar a vida das pessoas manifestando valores do reino de Deus
no lugar em que Deus me estabeleceu. E ele estabeleceu a mim na polícia, estabeleceu um padeiro na padaria, Sim. estabeleceu um taxista guiando um automóvel, e cada um dentro do... Tem a sua importância naquilo que faz. Tem a sua relevância e a maneira de impactar as pessoas com quem elas interagem no exercício das suas profissões. Das suas profissões. Então, hoje, para mim, a minha profissão ela é uma grande oportunidade que Deus me dá, né? Me dando oportunidade, me dando chances de influenciar pessoas, perseguindo a justiça, trazendo um pouco de paz social para uma realidade que hoje nós vivemos bem caótica em termos de segurança. Então, quando eu faço um trabalho, uma operação, né, e realizo a prisão de alguém ou concluo uma investigação com êxito, eu posso olhar isso e falar, pô, isso não é apenas um trabalho que eu acabei. Isso é a minha comunicação para a sociedade, para o mundo em que eu estou inserido, dos valores de justiça, de paz, de retidão, de integridade. É muito interessante isso, porque você está falando aí, vem uns filmes na cabeça, porque o mesmo delegado que pode ir até um local e prender uma pessoa é aquele delegado que pode voltar nesse mesmo local e levar um alimento a igreja, né, tem muito desses trabalhos assim, né, de levar alimento para as pessoas mais carentes e tudo mais. Então eu penso assim, o mesmo delegado que pode prender e de fato prende quando a pessoa, né, faz por onde acontecer isso, é o mesmo cara que vai lá também e leva a doação, né? Então é bem... O mais importante nisso tudo aí, Ricardo, é a gente olhar o outro como digno de receber de nós todo respeito e toda consideração, né? Eu não deixo, eu procuro exercer isso ao máximo, a radicalizar essa ideia. A de que todas as pessoas podem errar na vida, podem cometer deslizes, podem transgredir a lei por diversos motivos, mas ainda assim serem credoras, merecedoras de receberem de mim, como profissional de polícia, o máximo de respeito. Por isso, o meu trabalho não é contaminado por sentimento pessoal. Não há perseguição, não há objetivo de trazer algum tipo de prejuízo em nível pessoal. Sim. É uma coisa bastante técnica, né? E pontual, né? Precisa ser aconteceu isso e... Precisa ser feita, né? Há necessidade, a polícia é um órgão indispensável para a sociedade funcionar com um mínimo de ordem, né? Sim. É um regulador dessa sociedade para trazer um pouco de paz e de tranquilidade, mas ao mesmo tempo o outro que está ali sendo destinatário do meu trabalho não é visto por mim como um inimigo, né? E isso me permite dialogar com essa pessoa num nível muito bacana, né? E comunicando esses valores a respeito dos quais eu falei agora há pouco contigo. Legal. Gente, eu estou aqui conversando com o Dr. Paulo Cassiano, delegado da Polícia Federal. Para quem está chegando agora aí, né, tá pegando o bate-papo no meio do caminho. E a ideia do nosso podcast aqui, do Mais Que Uma Resenha, é justamente isso daí, é um bate-papo informal, porque às vezes tá entrevistando um delegado da Polícia Federal, a gente já imagina o delegado chegar aqui de terno e aí em off a gente até conversou, não, Paulo Júnior, o nosso podcast lá é papo informal, a gente está numa mesa de amigos e a gente tenta unir a informação com né, um bate-papo bem leve, bem tranquilo. E dono de uma canhota de respeito, uma canhota bem inteligente. Joga bola, Cassiano? O Ricardo, já tem um tempo que eu não jogo, cara, mas eu continuo muito. Eu não tenho jogado por limitações físicas. O departamento médico insiste em não me liberar. Aí eu saio do departamento médico, vou pro departamento de fisioterapia, mas não sou liberado. Sai dali. Mas eu continuo muito, muito ligado ao futebol, né? Futebol ainda desde criança, né? Eu sempre fui apaixonado por futebol e continuo ainda muito ligado ao futebol, né? Especialmente ao Fluminense, né?
Eu sou tricolor, você sabe bem, né? Desde criança desde apaixonado. Meu pai é botafoguense, né? Foi ele quem me ensinou a gostar de futebol por identificação, né? Ele é uma referência para mim em muitas áreas da vida, no futebol inclusive. Mas papai é botafoguense e não me influenciou, né, a torcer pro Botafogo, nem a qualquer outro clube. Eu também não consegui. Lá em casa eu sou o único flamenguista, né? Minha esposa fluminense, meu filho fluminense. Isso é sinal de evolução da espécie, hein? Pode ser. E aí você imagina o que eu sofri no Fla-Flu nos últimos 2 jogos que o Fluminense bateu o meu Flamengo, né, o Flamengo. Mas eu realmente não ligo muito pro futebol, né? Sou flamenguista, mas não assisto muito futebol porque eu sempre gostei de basquete, né? Meu esporte foi basquete. Inclusive eu quero mandar um grande abraço para Rogério, que é o responsável da nossa associação. Nós temos uma associação de basquete aqui em Campos, que foi do pessoal que jogou, né, na minha época, e nós fizemos parte da seleção do time de Campos, da seleção de Campos de basquete. E aí, todo esse pessoal que já está na faixa etária dos 40, né, o Master 40, nós nos juntamos e montamos uma associação. Que legal. Bem bacana. E a gente treina e bate bola, participa de alguns campeonatozinhos regionais. E a gente treina lá. Um grande abraço pro meu amigo Rogério. Então, o futebol nunca foi assim minha grande paixão. Assisto, né? Se o Flamengo ganhou, eu fico feliz, mas se perdeu, faz parte. Mas que eu levei, rapaz, o pessoal lá em casa ficou me puxando e isso é Flamengo, e grita e vai em cima, se joga em cima de mim, mas faz parte do eu, né? Hoje, Ricardo, eu acho que você não sabe, eu não cheguei a comentar contigo, eu sou membro do Conselho Deliberativo do Fluminense, inclusive, cara. Eu sou sócio proprietário do Fluminense desde 2006. Eu comprei um título de sócio proprietário porque, na época, o estatuto só permitia votos de sócio que tivessem títulos, né? Então, eu precisei comprar um título para ter direito a voto na eleição seguinte. Então, eu já queria participar da vida política do clube desde então. E faz 2 anos... pouco mais de 2 anos eu tomei posse no Conselho Deliberativo do Fluminense, um mandato que se encerra no final deste ano, quando o clube passará por novas eleições, né? Então eu continuo acompanhando muito o Fluminense, apesar da distância. Eu gostaria de frequentar mais o clube do que eu acabo conseguindo, né? Por conta da distância geográfica, né? Daqui para a capital. Isso. Mas estou sempre, inclusive, ao Fla-Flu. Você foi no jogo? Eu fui ao Fla-Flu, né? Do título. E assim, continuo muito envolvido, né? Sou um consumidor das coisas do Fluminense muito, muito feroz. E o futebol e a literatura, né? São os meus 2 principais hobbies, né? Eu descanso da minha vida, assim, dos meus afazeres, das minhas preocupações, ou acompanhando o Fluminense, o futebol, ou lendo, né? Eu sou um leitor voraz, gosto muito, e a coisa assim evoluiu tanto que hoje eu estou fazendo uma outra graduação, estou fazendo letras, licenciatura em letras no IFE, em português e literatura. Já estou finalizando a metade do curso, daqui a 2 anos eu, se Deus quiser, me formo e já tenho possibilidade, inclusive, de lecionar tanto língua portuguesa quanto literatura. E aí eu, te acompanhando aí na sua história, teve até um fato aí engraçado, né? Que você foi fazer uma entrevista com a máscara do Fluminense e a moça, né? Você me corrige aí. A jornalista pediu para você tirar a máscara. Como que foi essa história aí? Rapaz, isso acabou ganhando uma repercussão de maneira totalmente despretensiosa, mas o fato de realmente aconteceu. Eu estava lá na delegacia para dar uma entrevista a respeito das eleições em 2020, as eleições municipais. Sim. Então, a entrevista deve ter sido aí lá em final de setembro, alguma coisa assim. E a gente estava vivendo um período crítico ali da pandemia. Os jornalistas que compareceram à polícia para a entrevista, todos de máscara. Eu também estava
de máscara. E aí uma jornalista, agora não me lembro nem de que veículo, me pediu que eu trocasse a máscara. Não trocar. Porque... que eu trocasse a máscara. Doutor, o senhor pode trocar a máscara? Era uma máscara do Fluminense que eu estava usando. Sim. Porque eu tenho, na verdade, né, 4 máscaras, as 4 do Fluminense. As 4 máscaras oficiais. E eu só usava a máscara do Fluminense, de fato. Aí eu perguntei a ela por que trocar. Ela falou que era uma política da emissora que as máscaras fossem neutras, como ela disse, né? E eu disse a ela que eu não via impedimento que eu desse a entrevista com a máscara do Fluminense, ou então a uma certa distância, de forma que eu pudesse tirar a máscara e me comunicar com segurança sanitária sem a máscara que ela via como um problema. E aí houve aquele impasse, porque ela queria que a entrevista fosse a uma distância curta, mas que eu substituísse a máscara. Eu falei assim, a máscara eu só uso no Fluminense. Se não tiver a máscara do Fluminense, eu não dou a entrevista. E o assunto só ficou ali. Viralizou na internet. Eu não sei como isso... Eu cheguei, eu acho que a comentar com pessoas próximas o que aconteceu. A notícia vazou e isso foi noticiado no Globo Esporte, não sei, no Dia, no Lance. No Lance, eu vi no Lance. Jornalistas de fora me ligaram. O Fred reagiu a isso. Jogador? Quando a notícia saiu... o Fred, ele foi no Instagram dele e falou assim, pessoal, vamos invadir o Insta do homem, mas eu não tenho Instagram. Não tem? Mas aí as pessoas me procuraram, cara, você não tem Instagram, o Fred tá falando para todo mundo te seguir no Instagram. Cara, eu não tenho Instagram, eu só tenho Twitter. Quando o meu Twitter, nesse mesmo dia, vazou... Rapaz, eu recebi seguidores do Brasil inteiro, torcedores do Fluminense que já estavam cientes do fato. No Brasil inteiro, fizeram uma figurinha minha no WhatsApp com a máscara, aí o microfone. Aí não perdem tempo, né? Aí essa história da máscara ficou famosa de maneira despretensiosa, posso dizer. Um fato que aconteceu e que... Um fato... Você vê hoje a importância, a informação como chega rápido, né? É instantânea. Na hora. E é a nível mundial, né? Pro bem e pro mal, Ricardo. Sim, né? Sim, acredito, sim. Qualquer pisada na bola hoje tem uma câmera filmando, alguém informando, né? E essa deve ser uma outra dificuldade para quem tem, né, uma vida como a sua, né? Porque eu, por exemplo, que não sou polícia, não sou nada, então a gente vive, a gente faz coisas, mas tem que... Agora, se você pisar um pouquinho, como você falou, fora da faixa, já é motivo para crítica aí em cima, é difícil administrar isso, hein? Eu tenho uma relativa vantagem porque em relação a isso, porque eu sou uma pessoa de hábitos muito discretos na minha vida pessoal, né? Tanto que eu estou confessando aqui que os meus 2 principais passatempos são o Fluminense, que eu consigo acompanhar até sozinho. Eu não gosto de confusão, de alvoroço. Normalmente eu assisto aos jogos mais na minha, né? Até porque... Quando o Fluminense perde, dizem por aí que eu fico um pouco mal-humorado. Né? Dizem por as mais línguas, né? E literatura, que é um hábito muito solitário. Né? Eu participo até de um clube de leitura. Aliás, até gostaria de aproveitar a audiência aqui para fazer a propaganda. Né? É um clube de leitura, nós somos um grupo bastante heterogêneo que se reuniu anos atrás. Por iniciativa do Ronaldo Júnior, que é um jovem. O Ronaldo é um jovem que é apaixonado por literatura, membro da Academia Campista de Letras, um poeta, tricolor também. Deixa aqui meu abraço pro Ronaldo. Vamos tentar convidar aí o Ronaldo. Mas o Ronaldo, ele é um excelente papo, é um garoto super articulado, muito simpático, de grande conteúdo. Ele é graduado em Direito e agora também está fazendo Português de Literatura, membro da Academia Campista de Letras. Um cara que vai render um papo maravilhoso aqui para você. Já fica o convite. Ronaldo, você sabe sobre o nome dele? Não. Ronaldo, eu conheço como Ronaldo Júnior. Eu só chamo ele de meu presidente, porque ele é o presidente do presidente? Então você sabe que
Tá feito o convite, a casa é nossa, as portas estarão sempre abertas para você, pra gente vir para cá e fazer esse bate-papo. Inclusive hoje eu li uma matéria de um outro campista também que foi escolhido entre 8, se não me engano, 8 pessoas no mundo inteiro. Ele fez parte desses 8 para fazer um curso na NASA, nos Estados Unidos. Que bacana, eu li a matéria rapidamente antes de vir para cá, salvo engano, mas são campistas que estão galgando uns espaços assim e que não é divulgado aqui, de repente, mas a ideia até desse podcast tá trazendo essas pessoas assim, né, que fica assim meio que nos bastidores, mas que tem uma relevância, tem uma história bacana pra gente contar. Legal demais, eu não sabia não. Pelo que você tá falando, pelo potencial dele, deve ser tricolor também. Vamos ver, eu vou Aí, Ricardo, só para concluir o raciocínio, então assim, na minha vida, embora eu seja uma figura conhecida socialmente, né, com uma imagem bastante difundida, isso acontece pelo meu trabalho. Então, porque pela polícia eu de fato faço questão de me expor, de falar, de estar sempre em evidência, para levar o nome da polícia e o que a polícia faz para que seja de conhecimento da sociedade. Eu tenho, de fato, essa ideia de que a polícia precisa se aproximar da sociedade, ela precisa dialogar com a sociedade, ela precisa prestar contas à sociedade. Então, quando eu tenho oportunidade de explicitar o conteúdo do meu trabalho, eu não tenho muita timidez. Mas fora não mede esforços também, não né? meço esforços. Fora do exercício da minha atividade profissional, a minha vida ela é muito discreta, né? Eu vou à igreja, volto, agora estou fazendo faculdade, fico com os meus livros, né? As pessoas chegam lá em casa, veem coisas do Fluminense e livros espalhados por tudo quanto é lugar. Sempre almejou chegar a delegado, estudou. Chegou a fazer algum tipo de cursinho para prestar concurso? Lá no Rio eu fiz vários. Né? Na época, necessário, né? Porque... na época não havia os cursos online, né? Isso foi uma inovação depois... Pós-pandemia, né? Começou a pandemia. Hoje... Já de alguns anos, há muitos cursos que você pode fazer online. Às vezes o curso YouTube, é muito distante. Eles disponibilizam videoaulas. Entendi. Existem cursos específicos para resolução de exercícios. Você interage com o professor pelo YouTube. Na minha época, eram apenas cursos presenciais lá no centro do Rio, né? Então, eu morava na Tijuca, próximo ao Maracanã. Sim. Eu ia lá para o centro do Rio para poder fazer esses cursos e tal. Porque o concurso hoje, eu acho que não hoje não, mas sempre foi muito disputado, mas hoje a pessoa tem gente que abre mão, né, de fazer qualquer outra coisa para ficar focado em estudar e fazer um cursinho. Inclusive eu queria, né, um dos nossos patrocinadores aqui é a Margel Concurso, né, uma escola para concurso, patrocinador nosso. Casa dos Óculos também, se estiver precisando de um óculos, temos técnicos na loja pronto para te atender. Casa dos Óculos é uma opção para você fazer os seus óculos. E a Margel, que é referência aqui em Campos, em curso para concurso de qualquer área que você escolher. Mas é bem importante essa questão de cursinho, porque falando de polícia, né? Polícia Civil, Federal, enfim. A matéria de direito, meu sobrinho, por exemplo, ele estava se preparando para a prova da Polícia Civil. E ele falou comigo, Gil, eu não fiz direito, né? Minha área é engenharia, né? E quando a gente vai fazer um concurso desse, os nossos concorrentes são gente formada em direito, já com OAB e com anos de estrada dentro do direito e presta concurso. Então a pessoa tem que se preparar demais, né? Eu acredito que o nível de exigência dos concursos públicos se torna mais elevado com o passar do tempo, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Veja você que o concurso que eu fiz em janeiro de 2002, para delegado de Polícia Federal, eram 49 mil candidatos. Caramba. Já era um número bem
expressivo, né? De um concurso que era por si só muito exigente. Sim. Né? O concurso para delegado envolve uma prova teórica bem elaborada, difícil, um exame físico com parâmetros exigentes, né? Para corrida, para natação, para atletismo, um exame psicológico de um final de semana inteiro. E tudo eliminatório. Tudo eliminatório. Exames médicos e a formação específica nossa na Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal em Brasília, que tem duração de meses. A minha foi um pouco mais compacta, porque havia uma certa pressa para que a gente tomasse posse logo. Durou 2 meses e meio, mas normalmente o processo de formação lá na academia dura 4 meses. E cada disciplina dentro da academia é eliminatória do concurso. Tipo, você chegou lá na última, lá em Brasília... A gente faz assim, disciplinas teóricas diversas, muitas. Técnicas operacionais, técnicas de navegação. Navegação? Navegação por rádio. Ah, sim. Radiocomunicação. A gente faz aula de educação física, armamento e tiro, defesa pessoal, aulas teóricas de entorpecente, de criminalística. São muitas. E tudo? Então são módulos, a gente faz. Às vezes, em 10 dias desses 2 meses e meio, a disciplina dura apenas 10 dias, outra dura uma semana só. Aí marcam-se as provas, aula manhã, tarde e noite, muitas vezes. Tem que estar muito preparado. Se a gente perder uma média, não sei, agora eu não sou capaz de lembrar, eu acho que a média era 7. Uma nota inferior a 7 de qualquer uma dessas disciplinas, a gente era desligado da academia e, consequentemente, eliminado do concurso público. Voltava para casa. Do zero. Não, perdi o concurso. Então, um concurso extremamente exigente. Isso 20 anos atrás. Hoje já tem prova oral. Na minha época não havia prova oral para o concurso delegado. Então o concurso fica realmente muito difícil, né? Por isso evoluem também as técnicas de estudo, né? Hoje em dia existe coaching para concurso público. Eles analisam, né? Eu tive conversando com o Randall, que é o proprietário da Margel, da Escola Margel para cursos preparatórios, e ele estava falando que os próprios professores, né, os instrutores estão ali na frente da sala de aula, eles têm que estudar muito também, porque tipo assim, não fica tipo, eu sou professor, vou dar o que eu sei, papapá, e vocês vão ter que se esforçar em casa. Não, eles também estão procurando estar sempre se atualizando com últimas provas, com, né, o que está acontecendo no momento, para transmitir isso para os alunos e os alunos pegar aquele conteúdo e destroçar em casa, né, que é o que acontece, porque eu vejo principalmente em particular o meu sobrinho, chega no quarto, eu falei... o computador dele e a parede cheia de anotação. Eu falei, cara, isso aqui é o que? O CSI? Está investigando? Coisa de louco. De enlouquecer, né? É uma fase muito difícil, Ricardo, mas que vale a pena quando a gente consegue alcançar, né, o objetivo, né? Eu acredito muito na dedicação, cara. Né? Muito mais do que na iluminação, na inspiração. Eu acredito muito na transpiração, né? Eu sou um exemplo disso. Eu não me considero com uma inteligência acima da média, né? Mas eu acredito ter vencido muito pela minha disciplina. Eu sempre fui muito dedicado, focado, né? Muito disciplinado. Eu era capaz, de fato, de renunciar a prazeres, oportunidades e outras áreas de interesse para poder me dedicar aos estudos, porque eu sabia que eu precisava daquilo para alcançar o meu objetivo principal, né? E aí depois disso, né? Chegou e agora aí só... é uma satisfação que recompensa todas as perdas, todas as renúncias, todas as abdicações que são necessárias, né? Sim, então, o americano diz no pain, no gain, né? Isso aí. Então, sem suor, sem derramamento de lágrima, de horas dedicadas ao estudo, é muito difícil. É muito difícil. Né? A menos que haja pessoas superdotadas, intelectualmente superiores e tal, que não é o meu caso, mas eu acredito nessa
nessa ideia. Tem que se dedicar. Você lembra aí de algum caso seu que repercutiu aí a nível nacional, aí que foi de um boom, assim, que... Mas eu lembro de alguns, né? Eu lembro mais recentemente das operações Check-in e Caixa d'Água, né? Que apuraram fatos envolvendo desvio de recursos, desvio na programas sociais aqui da prefeitura que levaram à prisão figuras políticas importantes, né? Eu posso citar que houve muita repercussão aqui na cidade e também fora, né? Um pouquinho antes, em 2015, eu também me envolvi numa operação policial no campus da Universidade Federal em Santa Catarina, que gerou uma repercussão nacional, jornal nacional, por conta de um conflito entre estudantes e professores servidores contra a polícia, que demandou inclusive o uso de força, né? Foi um conflito generalizado com a necessidade de lançar mão lá de expedientes para dissuadir multidões. Isso também gerou repercussão, polêmica na época, né? Das que eu estou me recordando com repercussão nacional, Ricardo. Foram essas aí, né? Foram essas. Mas agora, lá em 2004, veja só, eu tinha 2 anos de carreira, eu me lembro de ter sido procurado por uma jornalista da Globo chamada Délis Ortiz, não sei nem se ela ainda está na Globo ainda. Eu dei uma entrevista a ela numa investigação que eu conduzia lá em Brasília, que envolvia, eu acho que era pedofilia. Isso foi pro Globo Repórter. Então tem sempre uma coisa ou outra que esbarra ali no meu trabalho. Até porque você trabalha, foi o que você falou, são com acontecimentos grandes, né? Droga, em campos específicos, né, na nossa cidade. Como que tá aí você vê essa situação? Porque essa juventude, a gente vê que o acesso, né, a entorpecentes hoje, infelizmente, está muito fácil, né? E dá uma pincelada de como que a gente está, o que a gente está vivendo hoje aqui na nossa cidade. Olha, Ricardo, eu não sou nada otimista em relação ao cenário de drogas. Eu já conduzi algumas investigações que tinham por objetivo, né, repressão ao tráfico de drogas, mas eu acredito que esse seja um problema por hora insolúvel. Porque a sociedade, ela deseja se entorpecer, né? Ela deseja se drogar de alguma forma. Quando não é com drogas ilícitas, é com as drogas lícitas. Nós somos uma sociedade com elevado consumo de álcool, nós somos uma sociedade dopada por medicamentos. Verdade. Nós somos uma sociedade que consome também tem um mercado consumidor de drogas ilícitas enorme. Com o passar do tempo, as drogas de origem natural, né, como a cocaína, que vem da vegetação, da folha da coca, ou a maconha, que vem da cannabis, tendem também a dividir espaço com drogas elaboradas sinteticamente, né, que tem uma difusão muito mais fácil, porque não deixam cheiro, são pílulas, são cápsulas que produzem efeitos também alucinógenos de maneira igualmente eficaz, talvez mais baratas, né, do que a cocaína, que é um vício caro, por exemplo. Então, quando você tem uma sociedade que deseja consumir, inevitavelmente esse produto será oferecido por alguém interessado em fornecer. Sim. É uma relação comercial que a polícia tenta obstruir, atrapalhando um negócio de 2 pessoas interessadas em se conhecerem. Isso aí. Há alguém aqui interessado em se encontrar com alguém aqui. Esse alguém aqui tem algo a fornecer a alguém interessado em adquirir. E vem a polícia para dizer, não, vocês estão a partir de agora proibidos de realizar esse encontro.
Então, eu sou muito pouco otimista em relação a isso. Eu acho que a gente se livrará desse caos. Eu não acredito que a sociedade, de uma maneira geral, se livrará da droga. Eu acho que não há registro de uma sociedade que tenha se tornado livre do consumo de entorpecente. Mas eu acredito que esse padrão de consumo como que nós vivemos hoje, ele pode ser reduzido muito significativamente se a gente investir mais em educação. Isso aí. Se a sociedade se resolver se render ao senhorio do Senhor Jesus. Sim. E por que não pensar de maneira séria, responsável, uma mudança de legislação que possa tornar essa realidade talvez até incorporada pela legislação, né? Eu penso seriamente sobre isso. Não acho que essa seja uma ideia que nós devamos descartar, não. Nós temos que lutar, né? Porque desistir não é a saída, né? E você falou bem, a educação, principalmente dentro da nossa casa. Eu que tenho um filho de 19 anos e graças a Deus é uma bênção pra gente. Então, a gente sempre conversou muito, né? Então, graças a Deus, ele é um cara tranquilo, não é de beber, assim, caseiro pra caramba, mas baseado sempre na informação, né? O que você faz de errado vai vir consequência errada pra você, claro. O que você faz de bom, você vai colher coisa boa. Então, se você quer fazer uma coisa errada, você sabe como é o certo, o que é o certo a fazer. Se você fizer a coisa errada, você vai ter que estar preparado para aguentar o que vai voltar. Você está preparado para isso? E a gente ser um exemplo também, né? Eu também sou um cara muito caseiro e, de certa forma, eu e minha esposa, a gente contribui com exemplos, né? No nosso dia a dia. Mas é isso aí, a gente não pode perder a esperança. Eu acredito sim que vai melhorar, não é para agora, não sei nem se eu vou estar aqui para ver isso daí, mas eu sou um cara esperançoso, porque tem uma galera aí com cabeça boa, tem uma galera, né, boa aí que pode mudar. Agora, mudando, né, totalmente, esses nomes aí dessas operações aí, a gente vê cada nome engraçado, né, operação tal, quem é a pessoa que inventa esse nome, o porquê, da onde saem esses nomes diferentes aí nas operações? Ricardo, eu até brinco de vez em quando, eu falo, na polícia tem um setor de nomenclatura operacional, né? Para descontrair, né? Na verdade, cara, esses nomes surgem a partir de elementos que dizem respeito à investigação e os policiais que trabalham, né, precisam batizar a operação para terem essa operação como referência. Até para o nosso cadastro das operações no banco de dados, é importante que a operação ela tenha um nome para que a gente consiga alimentar os dados da operação vinculados a aquele nome, né? Uhum. E não haja confusão com outra operação, por exemplo. Então, os nomes costumam surgir a partir de diálogo das operações, de diálogo dos policiais que trabalham nas operações, nas investigações. Não são todos os policiais de delegacia, é importante frisar isso, né, que trabalham com determinadas investigações. As investigações elas são de conhecimento apenas dos policiais que estão nela. Mesmo sim. Outros policiais da delegacia não sabem o que está acontecendo, né? E aí, em papos informais, os colegas vão dialogando e aí vão surgindo. Eu lembro de uma operação que eu conduzi no ano de 2009 chamada Cinquentinha. E esse nome, eu dei esse nome à operação porque, ouvindo algumas pessoas que diziam que haviam recebido a proposta de venderem os seus votos em troca de R$50, na localidade em que elas moravam, era comum fazer referência a R$50 como cinquentinha. Entendi. Então, quando eu colhi o depoimento delas, elas me diziam, não, fulano chegou e me ofereceu cinquentinha em troca do voto. O outro falou, não, me ofereceu cinquentinha em troca do voto. Então, quando eu resolvi dar um nome à operação, eu lembrei desse cinquentinha, até porque cinquentinha é um nome que poderia ser um nome popular, é um nome que cai bem Sim. também
no gosto da divulgação midiática, né? Sim. Um nome que talvez seja de difícil assimilação para o público, né? Ou um nome muito elaborado, rebuscado, talvez não tenha um apelo com a sociedade, né? Cinquentinha é um nome muito popular, né? Eu até estava em off falando contigo de um nome de uma operação da polícia, de outra unidade, nem me lembro qual, não sei se de uma das delegacias, não sei se foi da delegacia de Nova Iguaçu, chupa essa manga, que é uma coisa, é uma brincadeira também popular, né, que as pessoas falam, né? Chupa que é de uva, chupa essa manga. E a operação, ela tinha a ver com a fruta manga mesmo, né? Porque os traficantes tiravam, né, o caroço de cada manga, né, enxertavam no lugar do caroço cocaína e de alguma forma eles conseguiam vedar a manga novamente para parecer que a manga era uma manga perfeita, uma manga intacta, para disfarçar, né, e se evadirem da fiscalização policial, né? Vai com trabalho de inteligência, isso foi descoberto, e quando houve a apreensão da carga de manga, estava lá a cocaína dentro, e aí a operação, como lá na cinquentinha tinha a ver com o objeto da investigação, os R$50, lá na operação ficou chupa essa manga por causa da fruta, né? Porque, né, cada nome, mas eu vou te falar também, esses caras, eles têm uma imaginação fértil demais, que poderia ser usada para coisa boa e é usado para essas porcarias que eles fazem, mas o que se torna muito mais difícil também é o trabalho de vocês têm que estar atento a tudo, se renovando, então tem que estar ligado no que está acontecendo, porque você lembra recorde alguma operação que você fez, cara, como é que os caras tiveram essa ideia de esconder? Você conhece algum caso assim, muito que, sabe, diferente assim? Porque dentro de carro a gente vê meio que normal, assim, né? Vamos dizer. Dentro de carro vê muito. Lá em 2003, Ricardo, eu não tinha nenhum ano de polícia, eu era o chefe da delegacia de repressão entorpecente do Amapá. E eu fiz uma apreensão, na época foi uma apreensão bastante volumosa lá na capital, de 2 traficantes que trouxeram droga, pasta base de cocaína lá da Colômbia, e eles fizeram a travessia ali pelo Rio Amazonas, né? E aí chegaram a Macapá travestidos de pai de santo. E dentro das imagens de gesso de santo, as imagens estavam todas enxertadas com a pasta base, e as velas, que segundo eles seriam utilizadas para os cultos, né? Eram velas também. Eles tiraram a parafina, fizeram algo semelhante a essa, só aquela capa. Essa coisa da manga. A parafina da vela eram velas cilíndricas assim, né? Típicas de cultos grandes, de religiões de matriz africana. E era só o invólucro de parafina e por dentro a pasta base, mas com pavio de vela, cara, e eles travestidos de pai de santo. A gente pegou como se eles fossem pai de santo. Cara, incrível, cara. Isso eu tô falando de 20 anos atrás. Imagina, agora, já vimos isso aí em lata de pêssego em calda, lata vedada com cocaína dentro. As histórias são muitas, cara. São muitas. É bem interessante isso aí, porque foi o que eu falei, eu fico olhando e assistindo essas coisas, cara, por que não usa isso aí para fazer uma coisa boa, né? A gente tá dependendo tanta... Mas porque também o volume, foi o que você falou, enquanto você tem um produto, enquanto você vende um produto onde você tem consumidores todo o tempo, entendeu? Isso aí é um mercado muito, muito forte. Uma outra pergunta que eu tenho para você. Quanto à questão de... Primeiro explicar, né, a diferença entre porte e posse e de arma, e qual é a sua visão, né, se nossa sociedade aí está preparada aí para ter essa liberação, ter ou não ter, o que você pensa? Então, é importante que as pessoas compreendam que posse e porte de arma de fogo são 2 conceitos jurídicos distintos entre si.
A posse de arma de fogo, ela envolve a retenção da arma de fogo no interior do estabelecimento comercial ou profissional do interessado ou de sua residência. Para defesa do seu comércio, do seu negócio ou da sua vida em família. Isso é a posse da arma, né? Quem possui uma arma de fogo, apenas a posse da arma de fogo, não tem direito de transitar com a arma de fogo, né? A arma fica guardada nesses imóveis, nesses locais, e o indivíduo dispõe da arma de fogo enquanto está ali. Que já é determinado quando você vai tirar a posse. Isso. Você fala, essa arma aqui é para ficar em tal lugar e ela tem que ficar ali. Isso. Você leva lá o comprovante de residência, é um dos requisitos documentais, né, para posse. Já o porte da arma de fogo envolve o trânsito da arma de fogo no corpo do indivíduo, né, ou da sua bolsa ou nas suas vestimentas, porque ele precisa, para a obtenção do porte da arma de fogo, fazer prova perante a Polícia Federal, que é o órgão responsável pela concessão do porte, em linhas gerais, da efetiva necessidade, como a legislação diz, para transitar com a arma de fogo, porque se entende que o indivíduo que pretende ter uma arma de fogo consigo, transitando em sociedade, ele precisa demonstrar essa efetiva necessidade mais do que um indivíduo que está simplesmente interessado em guardar uma arma de fogo na gaveta de casa para se proteger no final de semana, defendendo a sua propriedade e a sua família, né? Sim. Então, a diferença entre posse e porte é basicamente esta. Eu não tenho, digamos assim, uma opinião categórica a respeito desse assunto, mas o meu sentir, inclusive, aliás, eu estou com poucas opiniões categóricas a respeito de assuntos. Quanto mais o tempo passa, mais eu sou dado a ficar, a ouvir posições contrárias e refletir sobre elas. A minha experiência, inclusive profissional, como cidadão também, me mostra uma certa reserva em relação ao acesso por parte da sociedade a armas de fogo, né? A experiência em outras nações está a indicar que o acesso à arma de fogo muitas vezes acaba fazendo aumentar a criminalidade comum, porque essa arma de fogo em algum momento acaba transitando, extraviando, sendo objeto de furto, roubo e chegando às mãos de pessoas que fazem um uso criminoso da arma de fogo, né? E para além disso, o indivíduo que possui a arma de fogo ou que porta uma arma de fogo não é um profissional que, como eu, usa a arma de fogo. Tem treinamento para isso, né? E tem uma consciência já praticamente sanguínea da importância dos riscos que a arma de fogo traz, embora seja requisito indispensável para a obtenção do porte da arma de fogo a apresentação de um atestado psicológico e também uma demonstração de capacidade técnica para o manuseio da arma de fogo. Mas ainda assim é diferente, né? Um médico que porte uma arma de fogo, normalmente ele não tem a mesma intimidade com a arma de fogo que um policial, né? Ou que um militar. Sim. E eu olho isso com uma certa reserva. Eu acho que a nossa sociedade caminha por terrenos um pouco pantanosos, meio perigosos. Nós estamos vivendo um clima de muita intolerância, né? de muita beligerância. As pessoas não estão se respeitando muito, isso acontece no trânsito, isso tem acontecido até mesmo em ambientes familiares. Nós vimos o que as últimas eleições nos deixaram de legado aí, né? Verdade. As brigas intermináveis por conta de política. Hoje em dia se mata por motivos banais. Então eu não sou muito simpático a essa ideia, não. Eu também acho que a nossa sociedade ainda tem que evoluir um pouco mais nesse sentido,
Porque a arma, ela tem que ser a última opção numa situação que, né, esteja acontecendo e não a primeira, né? Então eu acho que se liberasse assim, ela seria, ao invés de a gente querer apaziguar, né, uma discussão, a pessoa já armada já vai mostrar que está armado, já vai... Eu também concordo com isso. Eu acho que ainda não é o momento. A posse, entendeu? Eu até concordo, porque realmente... para defender sua família dentro da sua casa, né? Uma pessoa entra na tua casa lá e, poxa, o que você vai pegar? Um cara vem com uma arma, você vai pegar, vai na cozinha, vai correr, vai pegar uma faca para enfrentar um cara armado? Ou de repente, se você já ouve alguém no seu quintal, você, sei lá, dá um tiro para cima, o cara já sabe que, pô, o cara naquela casa ali, né, não vai fazer nada. Em casa eu até sou a favor, bem a favor. Na casa, o comércio, você tem um comércio para defender, enfim. Mas realmente para transitar pela rua é mais complicado. Bom, nosso papo tá, infelizmente, chegando... Passa rápido, hein, Passa cara? rápido, Passa né? rápido. A gente tá aqui com um monte de assuntos. Eu tô com um monte de perguntas aqui que os colegas pediram para eu te perguntar. Quando eu falei para alguns amigos que a gente ia ter esse bate-papo. Não, mas eu perguntei isso a ele. Mas realmente, você vê que o quão a sua profissão é importante para a sociedade e o quão ela nos traz curiosidade de saber curiosidade, né? disso, de como que é o seu dia a dia, a sua vida, como que é na delegacia e tudo mais. Paulo Júnior, obrigado, cara, muito obrigado por ter aceito esse convite, que foi de pronto, né? Eu mandei a mensagem para você, você falou, não, na hora, vamos só marcar o dia aí, vamos alinhar o dia e eu tô aí para estar batendo esse bate-papo contigo. Queria agradecer a Margel Cursos Preparatórios, também, que é um grande patrocinador da gente, que é imprescindível para quem quer prestar concurso aí, tá se preparando com um cursinho legal, e a Margel em Campos é referência em cursos preparatórios para concurso. Casa dos Óculos também, se você está precisando trocar os seus óculos, né, óculos de grau, quer comprar um óculos de sol bacana, lá tem também, masculino e feminino, precisa de uma consulta médica, é só chegar lá, procura João da Casa dos Óculos, no Instagram tá lá a Casa dos Óculos, no Instagram também tem a Margel. Gente, aqui foi o nosso primeiro episódio, né, mais que uma resenha, um podcast que a gente está começando com o intuito de trazer informação, trazer um bate-papo legal. E o nosso primeiro convidado não poderia ser outro, um grande amigo, Paulo Cassiano, Dr. Paulo Cassiano Júnior, que pra gente é o Paulo Júnior. Obrigado, tá, mais uma vez por estar aqui. Ricardo, eu agradeço muito a você, né? De fato é mais do que uma resenha, porque a gente acaba retomando aqui histórias da nossa amizade, da amizade que a gente tem já há muito tempo. Desejo de todo o coração que esse seu projeto prospere, que vá adiante, que você receba aqui muitas pessoas que vão trazer conteúdo, entretenimento, né? Não apenas para você, mas para todos que estão assistindo. Deixo aqui também o meu abraço a toda a sua família, né? A gente tem essa relação já há muitos anos. Se você precisar de mim, eu estou à sua disposição para retornar aqui outras vezes, de coração aberto, né? E se eu puder deixar aqui um abraço a todos que estão nos assistindo, né? Não se esqueçam, né? Façam aí a opção por Jesus, que ele está voltando e não vai demorar.